Olha só, vamos imaginar uma coisa. E se um estudante lá de Moçambique pudesse, assim, fácil, colaborar num projeto com um professor aqui no Brasil, sem sair de casa, sem complicação? Pois é, hoje a gente vai conhecer uma proposta, uma ideia visionária que quer transformar isso em realidade. A ideia é conectar todo mundo que fala português com uma única ponte digital. Essa frase, gente, é do autor da dissertação, o Marcos Vinícius Melo Cruz, e ela diz tudo, né? Ela nos lembra que por trás de toda a tecnologia, de toda a grande ideia, tem gente, tem uma história humana. É um convite, na verdade, para a gente escutar o que ele chama de ausências e urgências, sabe? De uma comunidade que muitas vezes ficou de fora do sistema educacional global. Ok, então o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro a gente vai entender o tamanho do problema, essa tal divisão educacional. Depois a gente mergulha de cabeça na solução, a Intercria. E aí vamos ver como ela funcionaria e qual o impacto que ela poderia ter. Vamos nessa? Certo. Então, antes de mais nada, vamos entender o tamanho do desafio. A real é que existe uma desigualdade gigantesca no acesso à educação e a oportunidades internacionais. E é exatamente aí que a Intercria quer entrar. Bom, para todo mundo ficar na mesma página, vamos definir o que é internacionalização, né? Porque, olha, não é só mandar estudante para fora, não. Pensem nisso como costurar uma visão de mundo, uma visão global, em tudo que a universidade faz. Desde as matérias e a pesquisa até o dia a dia, a cultura do campus mesmo. Pronto, aqui a gente chega no ponto central. Apesar de todo mundo falar português, existe um oceano, literalmente, de distância, de custos, de barreiras de todo tipo que separa esses países. E esse isolamento ele acaba travando a colaboração, sabe? E, claro, limita muito as chances de todo mundo crescer junto. E olha, não é que não tentaram, viu? Já rolaram programas super ambiciosos para resolver isso. Só que mesmo com muita grana envolvida, eles não conseguiram criar as conexões que precisavam. Olha só o caso do Ciências Sem Fronteiras. É um exemplo clássico disso. Foi um programa gigante, gente, mais de 13 bilhões de reais de investimento. Mas, e aqui está o pulo do gato, qual foi a falha crucial? A participação de outros países que falam português foi quase nula. Então, fica a lição, né? Não adianta só jogar um monte de dinheiro se a estratégia não for inclusiva de verdade, se não pensar nas necessidades de todo mundo. E esse gráfico aqui, ele escancara o resultado dessa divisão. Dá uma olhada. As universidades do chamado Norte Global, sabe, dos países mais ricos, dominam completamente os rankings. O Brasil e Portugal até aparecem ali, mas... E as universidades dos países africanos de língua portuguesa? Cadê? A maioria simplesmente não está na lista. É o retrato da desigualdade, preto no branco. Ok, então o cenário é esse. Um mundo lusófono que, na prática, está dividido. A colaboração é difícil por causa da distância, da grana, da desigualdade. Mas, e se desse para construir uma ponte para atravessar esse abismo? É agora que a gente vai conhecer a solução que foi proposta para isso. E o nome dessa ponte é Intercria. E o nome não é à toa, tem um significado bem legal. Inter, claro, vem de interconexão, de interculturalidade. Já cria, com K, é uma palavra que vem lá do crioulo de Cabo Verde e remete a criar, a criatividade. A filosofia por trás é essa, simples e superpotente. Conectar para criar junto. Então, o objetivo principal da Intercria não é só juntar as pessoas, é dar poder a elas. É usar a tecnologia como ferramenta para construir um mundo com mais colaboração, mais justo, sabe? Um lugar onde todo mundo tem a chance de aprender, de criar e de crescer junto. Beleza? A ideia é incrível, super inspiradora. Mas como é que isso funcionaria na prática? Como seria o dia a dia disso? A base de tudo é um modelo chamado COIL. A sigla significa Aprendizagem Internacional Colaborativa Online. Traduzindo, é um método que usa a tecnologia para juntar turmas de países diferentes para trabalhar em projetos. O legal é que isso acontece dentro das matérias normais do curso. E o melhor, ninguém precisa de passaporte nem de passagem de avião. Então, essa plataforma toda se sustenta em 4 pilares. Vamos ver um por um. Primeiro, o ensino colaborativo. Imagina só, uma turma de história lá em Angola se junta com uma turma em Portugal para criar um museu digital sobre a história que eles têm em comum. Genial, né? O segundo pilar é a cooperação intercultural. Aí já são projetos sociais, por exemplo, desenvolver juntos uma solução para levar água para uma comunidade. O terceiro é a pesquisa sem fronteiras. Basicamente, um lugar para os pesquisadores se conectarem e trabalharem juntos em problemas globais, tipo mudanças climáticas. E por último, a gestão compartilhada. A ideia é que as próprias universidades troquem experiências e aprendam umas com as outras. E claro,
Uma iniciativa desse tamanho não fica só dentro da universidade. O impacto disso vai muito além, ele reverbera na sociedade inteira. A Intercria é bem mais do que só um site ou um aplicativo. A gente está falando de um projeto que se alinha com metas globais, com um compromisso muito maior. Para se ter uma ideia, a plataforma conversa diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Ela bate de frente com a necessidade de uma educação de qualidade, ajuda na redução das desigualdades e é toda baseada em parcerias para atingir os objetivos. Ou seja, é um projeto que tem relevância mundial, sem dúvida. E se a gente trouxer isso para a nossa realidade aqui no Brasil, fica ainda mais claro. Pensem no tema da redação do Enem de 2024, a valorização da herança africana. Isso mostra o quanto é urgente a gente reconhecer essa parte fundamental da nossa identidade. Agora, imagina uma plataforma que conecta o Brasil diretamente com os países africanos de língua portuguesa. Ela se torna uma ferramenta poderosíssima para isso, para reconhecer nossa cultura, para ajudar a curar feridas históricas e, no fim, para construir uma identidade de todos nós, muito mais rica e muito mais verdadeira. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. E fica a pergunta, né? O que uma ideia como a Intercria representa de verdade para o futuro? No fundo, a Intercria é uma aposta num futuro em que a colaboração é mais importante que a competição. Um futuro em que o conhecimento, quando é compartilhado, vira a principal ferramenta para fortalecer uma comunidade global inteira. Uma comunidade que está unida por uma língua e, principalmente, por uma vontade imensa de crescer junto. Então, a grande questão que fica não é se a tecnologia pode mudar o mundo. A gente sabe que pode. A questão é como a gente vai usar essa tecnologia para construir um mundo com mais justiça, mais igualdade, mais conexão. A proposta da Intercria, ela nos aponta uma direção, um caminho possível. No fim das contas, o futuro do conhecimento está nas nossas mãos.